Eu tenho por mim que a maioria dos nossos comportamentos ruins vem do nosso passado, de situações que criaram dores inconscientes. Você sabe por que você é impaciente com outras pessoas? Você já se perguntou por que tem tanta dificuldade em ouvir alguém sem interrompê-la? Fisicamente, nós lemos a Bíblia, mas espiritualmente é Deus falando conosco. Eu sei que eu preciso viver de acordo com a palavra de Deus, mas eu não consigo. Eu realmente sei o que você está falando, porque eu vivi exatamente isso. E aí o que aconteceu? Deus me tirou do meu trabalho por 5 meses para me tratar. Eu precisava voltar a me aproximar dele novamente. Eu precisava voltar ao primeiro amor. Não se engane mentindo para você mesmo. Depois de 5 meses, o Senhor me deu meu emprego de volta. Eu consigo me controlar porque o meu passado já não me machuca mais. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. O texto diz, deve ser. Para mim, isso significa que é uma decisão nossa. Devemos ser rápidos para ouvir, lentos para falar e lentos para se irar, independentemente da nossa personalidade ou temperamento. Se eu continuo repetindo o mesmo comportamento ruim, deve haver algum motivo inconsciente para isso. Se eu sou uma pessoa reativa, deve haver algum motivo inconsciente para isso. Se eu sou uma pessoa irritada, deve haver um motivo inconsciente para isso. Se eu não tenho paciência para ouvir as pessoas, talvez a causa não esteja na situação específica nem no momento presente, mas no meu passado. Eu tenho por mim que a maioria dos nossos comportamentos ruins vem do nosso passado, de situações que criaram dores inconscientes. Frequentemente eu ouço pessoas falando sobre gatilho emocional. Eu não coloco muito crédito em expressões que as pessoas ficam repetindo o tempo todo, mas nesse caso eu acho que faz muito sentido. Gatilho emocional, para quem não sabe, é um evento, uma palavra, um tom de voz, uma memória ou uma situação que ativa uma reação emocional intensa, muitas vezes conectada a experiências armazenadas no inconsciente. Você sabe por que você é impaciente com outras pessoas? Você sabe por que é reativo com outras pessoas? Você já se perguntou por que tem tanta dificuldade em ouvir alguém sem interrompê-la? Se fazemos isso ocasionalmente, é compreensível porque nós somos humanos. Mas se repetimos o mesmo comportamento várias vezes, isso não é normal. Há algo errado que precisamos mudar. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. A Bíblia não é um simples livro, mas é a palavra de Deus, nosso guia para nos ajudar a viver segundo a vontade de Deus. O texto não diz leia a palavra, ele diz ouça a palavra. Em outro texto está escrito: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A Bíblia é viva. Jesus fala conosco por meio dela. Fisicamente, nós lemos a Bíblia, mas espiritualmente é Deus falando conosco. No início desse texto, somos lembrados de que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E você pode me dizer: ah, jesuíta, eu sei o que a Bíblia diz. Eu sei que eu preciso viver de acordo com a palavra de Deus, mas eu não consigo. E eu oro pedindo para que Deus me mude, mas nada acontece. Eu realmente sei o que você está falando, porque eu vivi exatamente isso. Eu era uma pessoa muito reativa no trabalho. Muitas coisas me irritavam. Eu era intolerante com pessoas que discordavam das minhas ideias. E aí o que aconteceu? Deus me tirou do meu trabalho por 5 meses para me tratar. Lembrando que isso não é regra, isso foi como Deus tratou comigo. Eu comento sobre isso
nesse vídeo. Antes disso acontecer, o meu trabalho era a minha prioridade. E por isso eu não tinha tempo para ouvir a Bíblia todos os dias. Ou separar um momento para orar, ou seja, conversar com o Senhor. Na verdade é que o Espírito Santo não tinha espaço na minha vida naquele momento. Porque estava ocupado demais com minhas coisas do trabalho. Eu orava constantemente, Senhor, me muda o meu comportamento. Porque eu sabia que não estava correto. Mas eu só pedia. Eu não tinha tempo para adorá-lo, para conversar com ele. Foi por isso que ele me tirou do trabalho naquele momento. Eu precisava voltar a me aproximar dele novamente. Eu precisava voltar ao primeiro amor. Nesse tempo que eu fiquei fora do trabalho, eu criei uma disciplina de ouvir a palavra de Deus e orar todos os dias. Mas não era como de outras vezes. Eu me reaproximei do Senhor. Minha oração se tornou um relacionamento, não algo mecânico, como estava sendo. Às vezes Jesus deixa de ser a prioridade na nossa vida e nós fingimos que não percebemos. Não se engane mentindo para você mesmo. Se não oramos, se não vigiamos, se não ouvimos a palavra de Deus diariamente, acabamos nos distanciando dele. Para resumir, depois de 5 meses, o Senhor me deu meu emprego de volta. O mesmo emprego. Mas eu não era mais a mesma pessoa. Eu era uma pessoa completamente diferente. Primeiro de tudo, porque eu me aproximei do Senhor novamente. E o Espírito Santo voltou a guiar as minhas emoções e me curou de feridas e traumas. Eu disse que eu era uma pessoa reativa. Isso acontecia porque eu ouvi uma frase na minha infância que desencadeou em mim uma reação de autoproteção. Quando eu voltei a ter uma vida devocional e meu relacionamento com Jesus mudou, eu comecei a entender o que estava por trás do meu mau comportamento. Hoje, se algo acontece que poderia me acionar emocionalmente ou como queira gerar algum gatilho, eu consigo me controlar porque o meu passado já não me machuca mais. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Se você diz ser um servo de Jesus, mas tem um comportamento que não condiz com a palavra de Deus, você acha que você está dando um bom testemunho para a sua família, para os seus colegas, para a sua vizinhança ou para pessoas ao seu redor? Nós não podemos aceitar o nosso comportamento se ele for oposto ao que a Bíblia ensina. A Bíblia nos dá liberdade de tudo, inclusive de nos livrar das feridas e traumas que carregamos. Temos um Deus que está sempre disponível para nos ajudar em nossas fraquezas. Que testemunho você quer compartilhar? Que relacionamento você quer ter com Jesus? Que vida espiritual você deseja viver? O que a Bíblia é para você? Um livro comum ou a palavra de Deus? Eu oro para que Jesus nos ajude a ouvir a palavra de Deus diariamente e nos dê forças para colocá-la em prática. Eu oro para que Jesus nos dê desejo de mudar os nossos maus comportamentos, que não os aceitemos, para que possamos dar um bom testemunho onde quer que formos. Um cheiro para todos vocês, que o Senhor Jesus os abençoe grandemente.